Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós te adoramos pela tua bondade, pela tua fidelidade conosco, Senhor. Muito obrigado porque até aqui o Senhor nos tem guardado com as tuas mãos poderosas. O Senhor nos tem alimentado, nos dado, ó Deus, o pão de cada dia, nos dado vida e vida com abundância. E nós louvamos o teu santo nome, bendizemos a Trindade Santa. Ó Pai querido e amado, te louvamos por aquilo que o Senhor é, não apenas por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome pela tão grande salvação, pela tua dádiva, pela tua graça em nossas vidas, pelo fato do Senhor ter ido à cruz e morrido em nosso lugar e rasgado a nossa dívida, que era contra o Senhor. E o Senhor Jesus pagou a nossa dívida. Por isso nós te amamos, porque os nossos pecados foram perdoados e o Senhor nos amou primeiro. Então nós podemos te amar. Nós louvamos ao Espírito Santo essa noite. Espírito Santo da verdade, o Consolador amado, tu és o nosso advogado, nosso paráclito. Tu foi deixado para guardar as nossas vidas, guiar a toda a verdade e nos consolar. E queremos estender esse pedido, ó Deus, à família do Douglas. Visita a vida do Douglas, da sua irmã, ó Deus, os seus parentes, cada um dos familiares da nossa querida irmã Ledi, que já está com o Senhor. Ó Deus, que o Espírito Santo, o Consolador amado, possa alcançar aqueles corações nessa noite e trazer o conforto adequado e certo. Ó Senhor, sabemos que o Senhor não erra, tudo que o Senhor faz é muito bom, e por isso louvamos o teu nome. Tua palavra diz que é preciosa aos teus olhos a morte dos santos, e nós te bendizemos e te louvamos nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Ó Espírito Santo, pedimos a tua companhia, fica conosco nessa palavra, nessa live. Senhor, guarda o nosso coração, traz a nossa mente cativa, a mente de Cristo, e visita-nos pela tua graça e bondade. Visita-nos, Senhor, para a tua glória, aviva-nos o coração e a alma. Senhor Jesus, precisamos do teu fogo. Ó Espírito Santo, nos batiza com fogo do céu essa noite. Vem com a tua glória e vivifica-nos pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, que é como um martelo, a tua palavra como espada de dois gumes, Senhor. Nessa noite queremos receber da tua palavra e ser, ó Deus, consolado, queremos ser exortado, admoestado, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, rogamos por aqueles que estão internados ainda, rogamos pela mãe do Leonia, Dona Maria, Senhor. Muito obrigado pela melhora que ela já tem apresentado, mas rogamos a ti, continua a curar a sua vida. Ó Deus, vida física, cura também a alma, o espírito, salva a sua alma, liberta, quebra os grilhões da morte, em nome de Jesus. Visita as irmãs do Leoni, o seu irmão, toda a sua família, Pai. Que a graça bendita do Senhor possa alcançá-los, em nome de Jesus. Visita a nossa irmã Rosângela, ali em Taubaté, aquela questão do seu dente, ó Pai, muito obrigado pela assistência que ela teve nessa tarde. Continua a restaurar, Senhor, em nome de Jesus. Guarda teu filho Austin, renova as forças e o ânimo dos teus servos, Pai, para o louvor da tua glória. Guarda cada um dos pastores do PA, visita teus filhos ali em São Paulo, ó Deus, em Santo André, em Pirajuí, aqui no Rio de Janeiro. Guarda teus filhos, cada um dos teus servos, ó Pai, que tem pregado a tua palavra, ó Deus, o evangelho da verdade, que o Senhor possa guardar e proteger nesse tempo, Senhor, para a glória do teu nome. Ó Deus, quero rogar pela mãe do Márcio, Senhor, nessa noite. Ela voltou ao CTI, Pai querido, traz cura, Senhor, a tua filha. Ó Deus, cura da alma e do corpo físico. Cuida da família do Márcio, do seu pai, da sua irmã, da sua sobrinha. Ó Deus, que a tua palavra possa penetrar naquela casa e adentrar pelas portas adentro. Ó Deus, e que eles sejam curados no nome de Jesus, ó Deus, do corpo e da alma, para o louvor e glória do teu nome.
Muito obrigado, Deus, por aquela nota que acabamos de ler da esposa do Paulo César, que o Senhor tem assistido ali, Senhor. Muito obrigado pela Rosana também, lá em Manaus. Ó Deus, quantos dos teus servos que o Senhor tem curado e livrado, Senhor, da morte. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Em nome de Jesus, visita todos que estão nos hospitais, visita os médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, Senhor, agentes públicos que estão na linha de frente, ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia e guardar a vida. Em nome de Jesus, colocamos em tuas mãos o nosso país, a nossa nação. Guarda o presidente da República, guarda os ministros, Senhor, os governadores de estados, prefeitos de municípios. Ó Deus, afugenta todo espírito de roubalheira, Senhor, do nosso país. Ó Deus, traz, ó Deus, a tua verdade à nossa nação. Guia e dirige os governantes da nação, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela tua vida que está conosco essa noite. Te damos graças ao Senhor pela tua vida e pela minha vida. Deus é bom o tempo todo. Sempre é bom. Quando estamos com saúde e quando estamos enfermos. Deus permanece com a sua bondade, velando por nós. Em cada situação e momento da nossa vida, o Senhor está cuidando de nós. Amém, querido? Creia nisso. Fique firme nessa fé que uma vez nos foi dada. Vamos a Mateus capítulo 24, texto que estamos meditando, inicialmente. O tema central são as características da sociedade no tempo do fim. Esse é o tema central que começamos no domingo passado e vamos até onde o Senhor permitir, até onde Ele deixar e nos indicar. Mateus 24 é o texto inicial. Nós lemos no domingo do versículo 3 ao versículo 14. Hoje eu quero ir com os irmãos diretamente ao versículo 12. Vamos ler 12, 13 e 14 para começar. Se você tem sua Bíblia, pode abrir então. Pegue caneta e caderno para anotar. Porque assim você fica com um pequeno esboço e depois você pode então estudar e ruminar aquilo que nós meditamos essa noite. Voltar à palavra é sempre bom. Mateus 24, versículo 12, diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus, queridos, ela vai se cumprir na íntegra. E eu quero fazer aqui uma pequena menção do versículo 14. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Saiba você, querido irmão, irmã, você que está conosco, que esse evangelho do reino, ele vai ser pregado a todos os povos. A palavra mundo, aqui, palavra etnos, povos, palavra para etnias. Esse evangelho vai ser pregado. E por incrível que pareça, nesse tempo de reclusão, talvez alguns possam pensar, as atividades das igrejas estão suspensas, não está havendo reuniões em grupo, de maneira física, mas eu quero assegurar aos queridos irmãos que a palavra de Deus não está presa, não está reclusa, ela está correndo como nunca antes correu. Tenha certeza disso. A palavra de Deus tem sido pregada, talvez como nunca antes foi no nosso século.
ou pelo menos no século XXI. Né? Alguns aqui já vieram do século XX e adentraram no século XXI. Então, com toda a reclusão que o mundo inteiro está vivendo, a palavra de Deus está sendo pregada. Isso é uma verdade. E para nós uma certeza de que o que Deus deixou escrito na sua palavra vai se cumprir. Então, querido irmão, querida irmã, saiba você que a obra missionária ela vai continuar até o arrebatamento da igreja. Nós teremos missionários no campo, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então você nunca pare de orar por missões, nunca pare de contribuir com missões e nunca pare de colocar a sua vida à disposição da obra missionária. Quem sabe Deus pode convocar você, chamá-lo para o campo missionário transcultural. Esse é o trabalho da Missão Avante, a missão a qual fazemos parte, a qual estamos envolvidos. Avante é uma missão evangélica transcultural que tem o seu foco principal de recrutar, treinar e enviar missionários para os povos não alcançados da terra, para que essa palavra se cumpra, queridos. Esse evangelho do reino precisa ser pregado e anunciado. E essa é uma tarefa nossa, minha e tua, tarefa da igreja. Amém? Só para a gente começar, e lembrando de que toda a escritura vai se cumprir, inclusive o versículo 14, que afirma que o evangelho vai ser pregado em toda parte. Mas olhando o versículo 12, que diz que a iniquidade vai se multiplicar, nós encerramos nosso tempo no domingo, né, falando sobre esse crescimento da iniquidade. E hoje eu queria voltar um pouco a nossa atenção para essa questão que eu penso que é crucial. O crescimento da iniquidade, o crescimento do pecado, o crescimento da maldade. Né? A palavra iniquidade nós vimos que ela é pecado, ela é maldade, malignidade. Nós não podemos fechar os olhos para isso. E nós dizemos também no domingo que a nossa sociedade, o tempo em que nós estamos vivendo, é um tempo em que a sociedade está sem normas e sem limite. Esse é o quadro da sociedade em que vivemos. É uma das características principais. Uma sociedade sem normas e sem limite. É uma espécie de anarquia, né, de maneira generalizada. Quando estávamos estudando no nosso segundo grau, a gente estudava sobre os sistemas de governo e políticos, e alguns já apontavam para o futuro, dizendo que haverá um tempo em que alguns países terão esse sistema chamado anarquia. Quando olhamos hoje para o mundo de forma geral, em que há governos, há regras, mas as pessoas não querem cumprir as regras, nem as normas, nem obedecer os governos, então a gente percebe que nós chegamos a esse tempo. O tempo de uma grande anarquia, embora haja governos, hajam regras e hajam normas. Mas as pessoas não querem seguir as normas, elas não querem seguir os limites que são impostos. Por isso eu penso que esse é um tempo muito difícil, um tempo trabalhoso, como nós postamos aí no Face. Nos últimos tempos, teremos tempos trabalhosos. Esse é o tempo em que a iniquidade ela aumenta a cada dia, ela se prolifera, e com isso ela traz na sua causa primária a retração do amor. À medida que a iniquidade avança, queridos, qual é a causa primária, né, do avanço da iniquidade? É a retração do amor, a diminuição do amor, o esgotamento do amor.
E a Bíblia diz que o amor é o dom supremo. Quando olhamos 1 Coríntios capítulo 13, nós não vamos a esse texto, vou apenas citá-lo. O texto ali diz que o amor é o dom supremo. No texto em que Jesus fala, aqui em Mateus 24, à medida que a iniquidade aumenta, se multiplica, o amor vai se retraindo, ele vai encolhendo. Por isso a sociedade passa pelo clima que está passando hoje, o caos que nós estamos vendo. Porque à medida que o pecado avança, o amor vai se retraindo. E eu queria olhar com os queridos nessa noite, voltando lá em Gênesis. O pecado na humanidade, desde o começo, ele tem causado estragos sem precedente, queridos. Eu queria ver com os queridos irmãos, lá no comecinho, Gênesis capítulo 2, desde lá da criação do homem. Vamos a Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 17. O primeiro estrago que o pecado trouxe à humanidade está registrado ali, no livro de Gênesis, capítulo 2 e 3. Nós vamos olhar alguns versículos apenas. O primeiro mal que o pecado trouxe à humanidade foi a morte. E os versículos de 15 a 17, Deus está avisando a Adão e Eva para não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. E eu queria que você lesse comigo, Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, queridos, essa era a ordem que Deus havia dado ali para o primeiro casal, para que não comesse da árvore que estava no meio do jardim. Eles podiam comer de qualquer árvore, havia centenas de árvores ali. Você pode contar aí todas as frutas que você conhece e depois pesquisar as que você não conhece. Havia tudo isso lá no jardim do Éden, cujo nome era paraíso. Mas eles resolveram comer, eles desobedeceram a ordem expressa de Deus. E aí, à medida que comeram, o primeiro mal já começou a fazer parte da humanidade, e esse mal era a morte. E aqui a morte ela tem dois aspectos: morte espiritual, morte eterna, e morte física. E logo após esse episódio, queridos, nós vamos ver no capítulo 3, quando fala aí da queda do homem, outros tipos de males, já de antemão fazendo parte, logo após a morte. Nós vemos aí no capítulo 3, vamos comigo aí, por favor, versículos 6 e 7. Assim que eles acabaram de comer, diz assim, Gênesis 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folha de figueira e fizeram cintas para si. Então, logo após a morte, entrou a vergonha. Eles agora estão envergonhados um com o outro. Antes não tinha vergonha. Eles estavam nus e não se envergonhavam. O texto é claro. Mas agora eles sentem vergonha por causa do pecado. Então a gente percebe que o pecado, ao entrar na humanidade, ele começa a causar uma desgraça. E logo após esse episódio, mais embaixo, você pode ir comigo aí ao versículo 16,
já surgem outros males. Verso 16. Deus então procurou o casal para conversar e já deu ali a sentença que era resultado da desobediência deles. E disse assim à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então aí já entrou dor e sofrimento para a mulher na hora de dar à luz a filhos. Provavelmente não tinha dor nem sofrimento na hora da gestação, mas o pecado, ao entrar na vida deles, já trouxe morte, vergonha e agora dor e sofrimento. E ainda mais um aspecto aí para as mulheres: o seu desejo será para o teu marido. Submissão ao homem. No verso 17, Deus se dirige a Adão e disse assim: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E aí entrou mais alguns elementos. A terra agora estava amaldiçoada por causa do pecado de Adão e de Eva. E o homem passou a sofrer fadiga, cansaço, para obter o sustento que antes ele tinha de graça lá no paraíso, lá no jardim. Estava tudo lá e era tudo grátis. E não tinha que se esforçar demasiadamente. Mas agora, eles foram expulsos do jardim, eles teriam que cultivar a terra, só que a terra ia dar cardos e abrolhos, espinhos, e eles teriam que trabalhar duro, com o suor do teu rosto, comerás o teu pão. Então, queridos, a gente percebe que o pecado, ao entrar na humanidade, ele começa a trazer uma série de desgraça na vida da humanidade. Só que não parou aí. Quando a gente olha um pouco mais à frente, aí no capítulo 4, Caim e Abel, já entra um outro capítulo funesto na história da humanidade. Tinha chegado a morte, vergonha, dor, sofrimento, labuta, maldição para a terra. Agora entrou inveja, ira e assassinato. Vamos aí ao texto, Gênesis 4, para você que entrou agora. Gênesis 4, versículo 1. Vamos ler do versículo 1 em diante. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu, e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha, queridos, vejam que Deus foi até Caim para conversar com ele. O mal havia se instalado no coração de Caim, o mal estava batendo a porta na vida de Caim. Caim estava abatido, cabisbaixo,
porque Deus havia se agradado da oferta de Abel e não da sua oferta. E aí eu quero olhar com você alguns detalhes. Deus não faz acepção de pessoas, a Bíblia é muito clara. Talvez você fique pensando, mas por que então se agradou de Caim e não se agradou de Abel? Mas o texto é claro, e o texto responde o próprio texto. Olha aí o versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Olha agora o detalhe no versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, o procedimento de Caim não era bom. Não foi simplesmente o tipo da oferta que Caim ofereceu, mas o procedimento de Caim não era bom. Já não vinha sendo bom. E aí, consequentemente, o tipo da oferta provavelmente também não agradou ao Senhor. Mas o problema não estava em Deus, o problema estava em Caim, que não estava procedendo de maneira correta. Se você quiser tirar dúvida, você pode ir lá em 1 João, capítulo 3, verso 12. Lá, o apóstolo João dá para nós ali uma luz. Nós não vamos nesse texto agora, mas você pode anotá-lo. 1 João 3,12, que diz que Caim não procedia bem e matou seu irmão Abel. E por que o matou? Porque Caim era do maligno. Então o mal estava tomando conta do coração de Caim. Mas Deus bondosamente vai até Caim e conversa com ele. E diz, se você proceder bem, você será aceito. Não é certo que será aceito? E a gente sabe, lógico, por todo o contexto bíblico, que seria aceito. Agora, olha o segundo aviso que Deus deu para Caim. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Queridos irmãos e amigos que estão conosco esta noite, eu quero agora avançar um pouco mais nessa questão do desejo do pecado, e aí a gente vai trabalhar o cuidado com a igreja precisa ter esse cuidado. O pecado tem desejo. O desejo era contra Caim. A palavra desejo aí, querido, é afeição, sentimento. Sentimento intenso de desejo que uma pessoa sentia pela outra. Muitas das vezes, não saudável. Então, o pecado ele tem um desejo. E a Bíblia diz que o pecado ele tem uma mente. E essa mente maquina contra mim e contra você. Então, é preciso a gente olhar isso com calma essa noite. Por que o pecado causa tanta desgraça na humanidade? E se nós, como igreja, eu e você, não tomarmos cuidado, o pecado também causa desgraça em nossa vida. Por isso, a gente precisa trabalhar bastante esse tema. Eu queria ir com você, querido, até Romanos. Vamos lá no Novo Testamento. Romanos, capítulo 7. Perceba que Deus avisou Caim, mas Caim não deu ouvido. E o resultado final, depois da inveja e da ira que subiu no coração dele, ele foi lá e assassinou seu irmão. Você conhece o final da história. O texto diz que ele chamou seu irmão Abel, vamos ao campo, e Caim estava irado, estava com inveja do irmão, e juntando a inveja com a ira no coração dele, deu lugar ao assassinato. Então veja, queridos, que a multiplicação do pecado na nossa vida, na vida de qualquer ser humano, pode levá-lo à desgraça, pode levá-lo às consequências mais terríveis. Por isso, não pode se brincar com o pecado. E Paulo, lá em Romanos, ele vai trabalhar isso de forma
muito boa. Romanos capítulo 7, versículo 18. Abra a tua Bíblia, Romanos 7, verso 18. O pecado, ele tem um desejo contra mim e contra você. E a gente precisa entender isso de forma muito clara, de maneira que a gente possa trabalhar isso em nós. Nós que um dia aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, recebemos o Espírito Santo, esses então têm uma arma contra o pecado. Foi-nos dado, querido, o Espírito da verdade, que nos guiaria a toda a verdade. Essa é uma grande arma que o Senhor deu para todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Romanos capítulo 7, vamos ver o que Paulo diz para nós ali, a respeito desse desejo do pecado, a lei do pecado e a mente que o pecado tem. Romanos 7, vamos ler do versículo 18 até o versículo 25. Diz assim o texto: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Preste atenção nesse detalhe. Encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Perceba que Paulo usa aí a palavra lei e mente. E, consequentemente, a palavra pecado, ele usa diversas vezes. Então, querido, quando o texto diz lá em Gênesis, quando Deus fala com Caim, o seu desejo será contra ti. O desejo do pecado. Olha comigo o versículo 21. Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, esse mal é o pecado, que ele habita em mim, e ele tem uma lei que faz guerra contra a lei da minha mente, que é a lei do Espírito. Olha o que diz aí o 22. Porque no tocante ao homem interior, e aí é o homem espiritual, tenho prazer na lei de Deus. Olha o 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, querido, há uma guerra, né? Ele usa a expressão guerreando, ou seja, fazendo guerra. E é realmente uma guerra, a luta da carne contra o espírito. E isso, querido, acontece o dia inteiro, todo dia. Por isso que eu e você temos que trabalhar todos os dias para a mortificação do pecado. Porque o pecado, por ser uma lei dentro de nós, e ele tem uma mente, ele tem uma vontade. E essa vontade maquina contra eu e você o tempo todo. Ele trabalha para nos derrubar, queridos. E nós não podemos ficar cegos, como a humanidade está cega. Quando Jesus diz ali que a multiplicação da iniquidade esfriaria o amor de quase todos, porque a humanidade vive pecando desenfreadamente. A humanidade, longe de Deus, afastada do seu Criador, não tem o Espírito Santo
então não consegue combater a lei do pecado dentro de cada um deles. Mas nós, como igreja, fomos tirados do mundo, trazidos para o reino da luz e recebemos o Espírito Santo, que é o Consolador amado, que é a nossa arma para que possamos lutar contra a lei do pecado que está dentro de nós. E essa guerra, querido, nós podemos vencê-la se nós, todos os dias, mortificarmos os feitos da carne. A lei do pecado nos tenta fazer prisioneiro, né? Como diz aí no versículo 23, que ele diz: guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Agora, olha comigo aí, capítulo 8 de Romanos, versículo 6, um pouco mais à frente. Olha o que Paulo diz aí sobre a mente do pecado. Romanos 8, versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. A palavra pendor aí, querido, é a palavra mente ou mentalidade ou modo de pensar. Se você tiver uma Bíblia King James, aí vai estar escrito o seguinte: pois o modo de pensar da carne é morte, mas o modo de pensar do espírito é vida. Ou seja, o pecado que está em nós, Paulo também vai tratá-lo de o velho homem que habita em nós. Ele tem uma mente, ele pensa e ele trama o tempo todo para nos derrubar. Ele tenta nos derrubar 24 horas por dia. Então é preciso que eu e você possamos mortificá-lo todo santo dia. Não há um dia, queridos, que eu e você possamos abrir mão dessa guerra. Pastor John Piper, lá nos Estados Unidos, ele tem uma palavra que diz o seguinte: faça guerra pela manhã. E na sua palavra ele está falando exatamente sobre isso. Ao acordar pela manhã, faça guerra contra o seu velho homem. Vá a Deus em oração, vá a Deus em súplica, vá a Deus da palavra logo cedo, para que o pecado não tenha oportunidade de tramar contra você e te derrubar. Porque certamente ele vai tentar derrubá-lo, querido. Então você precisa já, ao acordar pela manhã, fazer guerra contra esse maldito velho homem que trama contra a minha vida e contra a sua vida todos os dias. Vamos dar um pulo ali em Tiago, depois a gente volta em Romanos, deixa marcado Romanos. Tiago, capítulo 1. Você vai perceber, Tiago 1, aquilo que aconteceu com Caim lá no começo, aquele desejo contra ele, era a presença do pecado dentro dele. E Tiago ele vai explicar isso de uma forma muito interessante. Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14. Vamos comigo aí. Tiago, capítulo 1, verso 13 e 14. Diz o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Foi exatamente esse o caminho que Caim traçou. O pecado dentro dele, a cobiça o atraiu. E a palavra cobiça aqui na carta de Tiago é exatamente isso, atração. Como você atrai um animal para sua caçada, tira ele lá da toca, atraindo de alguma forma. O pecado dentro de nós, a cobiça, a inveja, a ira, ela seduz e atrai. Foi o que aconteceu com o Caim.
ele foi seduzido por causa da inveja e da ira no seu coração, e ele foi então e assassinou o seu irmão. Então, queridos, eu e você temos que estar atentos, porque esse mesmo velho homem está dentro de nós. Mesmo que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, ele continua lá. E temos que mortificá-lo todos os dias, a cada dia, temos que mortificá-lo. Ele é o velho homem que está dentro de nós. É o pior inimigo que eu e você temos. Nem o diabo causa tanto mal a mim e a você, principalmente nós, os cristãos, os que são salvos. O maior inimigo é o velho homem que habita em nós. Voltando lá em Romanos, volta lá, por favor, Romanos, capítulo 6. Vamos dar uma passada rápida aqui, que Paulo ele vai exemplificar esse velho homem. Romanos 6, versículo 6. Ele diz aí: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. E aí, querido, você precisa entender essa palavra destruído. Não é aniquilado completamente, mas destruído aí é deixá-lo inoperante. Porém, esta é uma crucificação diária que eu e você precisamos fazer. Uma crucificação diária. Nós morremos com Cristo e nascemos nova criatura. E aí, nesse momento da regeneração, nós recebemos o dom do Espírito Santo, que é o maior presente de Deus, exatamente para combater o velho homem dentro de nós. E nós não podemos ignorar isso. Não podemos ignorar que há o velho homem em nós, que precisa ser combatido todos os dias. Nem podemos ignorar a presença do Espírito Santo na nossa vida, que é a arma que utilizamos para combater o velho homem. E aí a gente volta lá em Romanos capítulo 8, o grande segredo. Romanos 8, verso 13. Vejamos o que Paulo vai dizer para nós ali. Romanos 8, verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Prestou atenção? Bastante atenção. Vamos novamente. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Ou seja, se nós vivermos fazendo a vontade da carne, nós estamos caminhando para a morte. Porém, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, essa mortificação do velho homem, ela vem pelo Espírito que nós temos, que recebemos exatamente para isso. Foi ele que nos trouxe ao Senhor. Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez convencido, nós entregamos a nossa vida completamente ao Senhor e ele nos recebeu, ele nos atraiu e nos recebeu. E nos selou com o Santo Espírito da promessa. E agora, nós precisamos, todos os dias, andar segundo o Espírito. Isso significa mortificar os feitos da carne. E aí eu quero ir com você até a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo vai dizer ali que ele, todos os dias, ele mortifica o seu corpo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Querido irmão, querida irmã, essa é uma guerra diária. Não pode haver trégua. Não tem bandeira branca para o pecado em nós, a iniquidade, a malignidade. Não podemos dar trégua nem um dia sequer, nem uma hora sequer.
1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Olha a declaração do nosso irmão Paulo. Ele diz aí o seguinte: mas esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Queridos irmãos, essa é a nossa tarefa diária. Esse é o nosso grande trabalho, mortificar o velho homem. Eu esmurro o meu corpo. É ir para a cruz todos os dias. É fazer aquilo que você não está com vontade. Ah, mas eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Mas tem que ler a Bíblia mesmo sem vontade. Eu não tenho vontade nenhuma de orar. É ir orar sem vontade. Isso é mortificação do pecado. Ah, mas eu quero ver um bom filme, uma boa novela, né? Se houvesse boa novela, porque na verdade não há. Então, queridos, mortificar a carne é fazer aquilo que o Espírito se agrada e aquilo que a carne detesta. É isso que nós temos que fazer todos os dias. E quando ele diz que ele esmurra o próprio corpo, né? Ele avilta o seu próprio corpo, é que exatamente ele luta contra a sua própria vontade. Não é que ele chicoteava o seu próprio corpo, né? Como a igreja que se distanciou do Senhor na Idade Média usava o flagelamento. Alguns monges dentro do mosteiro chicoteavam as próprias costas até sangrar. Querido, não é essa guerra. Eles interpretavam o texto de maneira errada, dizendo que estava esmurrando o corpo. O pecado está dentro de nós. Quando Paulo diz ali que ele esmurra o corpo, ele luta contra a sua própria vontade, a vontade da carne, o desejo pelas coisas pecaminosas. Essa é a luta verdadeira, interior, o tempo todo. E eu queria olhar com você mais um texto lá em Colossenses. Colossenses capítulo 3, verso 5. Ele diz: fazei morrer os desejos da carne. E ali Paulo vai dar alguns exemplos, para a gente ter bastante clareza que não é chicotear o próprio corpo, não é aviltamento contra o seu próprio corpo físico. Não é isso, querido irmão, querida irmã. Colossenses capítulo 3, verso 5. Olha o que Paulo diz aí. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Queridos irmãos, o mundo que caminha nesses pecados, eles vão encontrar já já a ira de Deus. O fim dos tempos se aproxima e Deus certamente irá julgar toda a humanidade por meio daquilo que fizeram pelo meio do corpo. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. E perceba que Paulo diz: fazei morrer a natureza terrena. Então essa morte diária é exatamente isso, é fazer morrer essa natureza que habita em nós, e ela só vai ser aniquilada totalmente quando nós partirmos dessa vida, ou quando Cristo vier buscar a sua igreja no arrebatamento, ao toque da última trombeta. Aí essa natureza será aniquilada completamente. Mas antes que isso aconteça, querido irmão, querida irmã, eu e você precisamos fazer morrer diariamente essa natureza terrena. E esse é o nosso trabalho. Portanto, querido, faça da mortificação o seu empenho diário. Ocupe-se dela enquanto você viver. Não interrompa um só dia essa obra. Pecado, senão ele acabará matando você. Essas são frases do livro A Mortificação do Pecado, de John Owen, um puritano do século XVII, que trabalhou profundamente
essa questão da mortificação do pecado. Eu quero repetir para você. Faça da mortificação o seu empenho diário. Todos os dias se empenhe, querido, na mortificação do pecado. Ocupe-se dela enquanto você viver. Não interrompa um só dia essa obra. Preocupe-se em matar o pecado, senão ele acabará matando você. Queridos irmãos, ele diz mais o seguinte: deixar de empregar diariamente o Espírito nessa nova natureza para mortificar o pecado é negligenciar o socorro excelente que Deus providenciou contra o nosso maior inimigo, que é o velho homem. Ou seja, eu e você não podemos negligenciar a obra do Espírito Santo em nossa vida. É preciso ir diante de Deus, orar ao Espírito Santo, santificar a vida. E então o Espírito vai encher-nos, vai nos encher da sua graça. E essa graça, então, ela vem trazendo morte ao pecado, mortificando o velho homem que está em nós. Então, querido irmão, querida irmã, não despreze a obra do Espírito Santo na tua vida, pois ele é exatamente a grande ferramenta que Deus deu a mim e a você, para que possamos, então, mortificar o pecado em nossa vida. É o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, verso 13, que nós acabamos de ler. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, ali é o mesmo que obras da carne, lá de Gálatas 5,16. Se pelo Espírito nós mortificarmos esses feitos, nós vamos viver, querido irmão, querida irmã, preste atenção nisso. É a nossa tarefa, é a tarefa de todo cristão, todo salvo por Jesus, uma obra diária, uma tarefa diária, mortificar os feitos do corpo. O nosso dever, Paulo diz lá em 2 Coríntios 7, é aperfeiçoar a santidade. Vamos comigo ali, estamos caminhando para o fim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Além dessa mortificação diária do pecado, nós precisamos aperfeiçoar a santidade. E se não mortificar o pecado, não tem como aperfeiçoar a santidade, porque uma coisa está ligada à outra. 2 Coríntios 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A santidade precisa ser aperfeiçoada. Se você está ouvindo pela manhã as lives do pastor Josué, ele tem feito um esforço tremendo de nos levar à recâmara, lá no livro de Cântico dos Cânticos, a um lugar de intimidade com Deus, um lugar de comunhão com o Senhor. Somente assim, querido, nós vamos mortificar o pecado. À medida que eu corro para cima de Deus, eu me afasto do pecado, eu fico longe do pecado. Isso, então, é aperfeiçoar a santidade. Nós fomos salvos, fomos regenerados, mas eu preciso agora aperfeiçoar a minha santidade. E esse é um trabalho diário que eu e você precisamos fazer, dioturnamente, aperfeiçoar a nossa santidade. Nosso irmão Pedro, lá na sua carta, vamos comigo lá, 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, ele diz a mesma coisa, com outras palavras. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Olha o que ele diz aí. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Então eu preciso aperfeiçoar a minha santidade. Ou seja, eu preciso crescer na graça e no conhecimento
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não posso ficar uma criança eternamente, tomando leite a vida inteira, chupando chupeta, tomando mamadeira. Eu preciso crescer, querido, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, querido irmão, querida irmã, nós precisamos todos os dias avançar no crescimento, avançar no conhecimento da palavra, avançar na oração, na busca de Deus, de quem é Deus, da sua pessoa, pois essa é a obra de Deus, conhecê-lo e o Senhor Jesus Cristo. Faça disso a sua luta diária. Faça disso, querido, a sua luta diuturnamente. Mortificar o pecado que há em você. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aperfeiçoar a tua santidade no temor do Senhor. Essa é a nossa tarefa. Esse é o trabalho diário da igreja, de todo cristão, de todo aquele que foi salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E à medida que o fim se aproxima, querido irmão, querida irmã, à medida que nos aproximamos do final desta era, do final dos tempos, esse é o nosso trabalho. A santificação diariamente. Porque o pecado tem destruído a sociedade. E o pecado tem entrado também na igreja. Ele tem destruído alguns crentes. Ele tem derrubado alguns crentes. Ele tem colocado na lona muita gente. E nós, como igreja, precisamos resistir a isso. E buscar a Deus todos os dias. E clamar ao Senhor. E quem sabe que é para exatamente isso que Deus então permitiu esse tempo de quarentena, esse tempo de reclusão, para que eu e você possamos buscá-lo diuturnamente, lendo a palavra, meditando nas escrituras, buscando a intimidade do santo, para o louvor e a glória de Deus. Eu queria terminar com mais um pensamento de John Owen, e mais um texto lá em Hebreus. John Owen diz o seguinte: ninguém pense que está fazendo algum progresso na santidade, se não pisotear as concupiscências do pecado. Quem não o matar dessa forma, não fará progresso em sua jornada cristã. Não pense você, querido, se você não pisotear o pecado todos os dias, você não terá nenhum progresso na sua vida cristã. Você só vai crescer na vida cristã se você diuturnamente pisotear as concupiscências do pecado que habita dentro de você e que habita também em mim. E para encerrar, eu quero ler com você Hebreus, capítulo 12. Vejamos o que Hebreus diz ali. O pecado que tenazmente nos assedia. E aí, querido, é uma expressão idêntica que Deus usa lá para falar com Caim. O seu desejo será contra ti. E a expressão é similar ao que Paulo usa lá em Romanos. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e ele está sentado à destra do trono de Deus. O escritor aos Hebreus é muito claro, é muito cirúrgico, quando ele diz aí, o pecado que tenazmente nos assedia. Assédio aí, querido, é atração. O pecado dentro de mim, de você, ele o dia todo ele nos atrai para as consequências funestas, as consequências que levam à morte. Como o texto de Tiago que eu citei, que nós não lemos. Ninguém, ao ser tentado, diga, fui tentado por Deus. Mas
Cada um é tentado pela sua própria cobiça, que o atrai, o seduz. E uma vez que o pecado gerado deu à luz a morte, uma vez consumado, gera a morte. Querido irmão, querida irmã, não vacile com a tua vida de santidade. Não fique dormindo. A cada manhã ao levantar, lembre-se disso. Há um inimigo a ser combatido, há um inimigo a ser vencido. E o escritor aos Hebreus, ele diz, desembaraçando. Tire todo o embaraço, tudo aquilo que te amarra, que te cerca, querendo te derrubar. Tire tudo isso da tua vida. Santifica a tua vida. Tira todo o embaraço que pode derrubar você. E caminhe para a santidade. Caminhe para a palavra de Deus pela manhã. Faça guerra pela manhã. Ao acordar, busque a Deus. Ao acordar, vá em oração, clame. Senhor, aquieta a minha vida. Eu quero ser santo. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ser, ó Deus, santificado nesse dia, ao longo do dia. Eu quero andar em pureza e santidade. Eu quero adorar o teu nome. Eu quero santificar a minha vida. Eu quero ser uma luz para os povos não alcançados. Uma luz aos gentios, para a glória de Deus. Ah, querido irmão, querida irmã, esse é o tempo para a igreja brilhar. Esse é o tempo para a igreja salgar a humanidade, porque o mundo caminha para o fim. O pecado leva a humanidade para as piores consequências, a morte eterna. Mas eu e você fomos deixados aqui para brilharmos nesse tempo, para levantarmos a bandeira do Evangelho e proclamarmos as verdades de Deus, que pode dar ao mundo perdido a salvação eterna. Oremos ao Senhor. Querido Pai bendito, nós te adoramos nessa noite. Nós bendizemos o teu nome, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque o Senhor nos deu tão grande salvação, o Senhor nos deu o Espírito Santo, o Consolador amado, o Espírito da verdade. Ó Deus, te adoramos pelo Espírito Santo, que através dele nós podemos combater a força do pecado que há em nós. Nós podemos mortificar o pecado, ó Deus, e viver para ti. Todos os dias, vivermos em santidade. Todos os dias, agradarmos o teu nome. Todos os dias, brilharmos a luz do Evangelho. Ó Senhor, adoramos o teu nome. Guarda a tua igreja nesse tempo. Guarda-nos em santidade e pureza. Guarda-nos, Senhor, na recâmara, em oração, em adoração ao teu nome, por aquilo que o Senhor é. Ó Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, Pai das luzes e de toda bondade, Jesus querido, aquele que venceu a morte e ressuscitou o terceiro dia. Ó Espírito Santo, Consolador amado, o Paráclito, aquele que nos enche de pureza e santidade. Adoramos a Trindade Santa esta noite. Adoramos a Trindade bendita essa noite. Deus querido e amado, a ti toda honra, a ti toda glória, todo louvor e toda exaltação. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, guarda a tua igreja, guarda o teu povo essa noite, dá-nos uma noite na tua presença, que possamos ainda voltar à recâmara e meditar na palavra e falar com o Senhor, e interceder pelos queridos, interceder pelos enfermos dessa nação. Ó Deus, sara a nossa nação pelo poder do Evangelho, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, tenha uma boa noite na presença do Senhor Jesus. Se o Senhor não vier e tardar um pouco mais, domingo estaremos juntos novamente às 18 horas. Nós estamos colocando também todas as mensagens no nosso canal lá no YouTube. Se você não fez ainda a sua inscrição, você pode ir ali, Marcos Fernandes, e se inscrever. Cada mensagem que colocarmos lá, você será então avisado. E estamos disponibilizando ali também algumas mensagens menores de caráter evangelístico, que você pode também repassar para amigos e conhecidos, e assim então espalhar o Evangelho do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha uma boa noite e uma boa semana, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração.